Senhor nosso Deus, eterno, amado e adorável Pai, queremos lhe agradecer pelo dom da vida, por mais um dia que nos destes e por teres nos trazido até a tua casa. E como é bom testificar, creio, Senhor, somente crer. E podemos responder, eu creio, Senhor. Somos crentes, somos filhos de Abraão. Quero lhe agradecer por todos os teus benefícios. Benefícios estes que nenhum de nós é digno, mas reconhecemos que vêm de tuas mãos, da tua graça. Queira o Senhor mais uma vez nos abençoar neste pequeno ajuntamento, quando hoje aqui estamos reunidos para buscar a tua face. Em nome de Jesus Cristo, edifique Cristo em nossas vidas e faça-nos ser a imagem dele. Em nome de Jesus, rogamos. Amém. Nosso boa noite a todos vocês, a igreja, aqueles que estão na internet. E nós estamos em casa outra vez, né? Podeis assentar um momento? Esses são pedidos de oração dessa noite. Há bastantes pedidos de oração. E quando a igreja ela atende esses pedidos, ela, claro que atende através de um irmão, vem à frente e ora, e todos nós oramos com este irmão. Então, nós estamos atendendo a estes pedidos. E nós acabamos de chegar de uma longa viagem ao mês passado, né? Saímos daqui após a ceia e agora já estamos voltando justamente no período da ceia. Próximo domingo já teremos a Santa Ceia e foi uma viagem longa, fomos até a Bahia, 3 dias para ir, no dia inteiro, 3 dias para voltar. E esse mês, na verdade, nossa família passou por um golpe. Também a irmã Eunice, sei que partiu a sua mamãe, nossa velha irmã Maria, né? Mas eu perdi o meu irmão mais velho. Nós somos 5 homens e 3 mulheres. E ninguém esperava nada, principalmente do lado dele, né? Foi uma surpresa. Ele estava bem e ele saiu de manhã cedo, foi até o ponto de ônibus, tomar um ônibus para ir à rodoviária e disse que estava passando mal. Telefonou para a família. Dali a 5 minutos estava dentro do hospital, entrou caminhando e 40 minutos depois estava morto. Então, veja vocês, minha velha mãe está um tanto sentida, todos nós, principalmente ela, né? Mas eu peço que vocês orem por ela. Geralmente os filhos esperam enterrar seus pais, nunca os pais enterraram filhos, né? Mas isso faz parte da vida. A morte é um processo que começa justamente quando a pessoa nasce. E o que importa é a pessoa estar preparado. Está preparada. Então, há uma coisa que foi a primeira na minha família, então, vocês sabem como que é isto. Eu só sei que enquanto eu estava diante daquele corpo do meu irmão, ele uma pessoa de um coração muito bom, porém ele não servia a Deus. Mas eu espero que, como ele teve tempo, que ele tenha se arrumado antes dele sair desta vida. Mas muitas coisas passam na mente da gente, vocês que já passaram por isso, enquanto você vê alguém querido ali, você recorda
da sua infância, você recorda de suas palavras. Mas uma das melhores coisas que você pode fazer é sempre ter uma boa consciência, um bom coração para com os teus queridos, com qualquer pessoa, para que quando ela partir você não sofra um peso no seu coração. Entende? Eu não visitei, eu deveria ter estado mais perto, porque as mínimas coisas aqui, elas pesam muito justamente nestas horas. Por isso, é como dizia o irmão Brana, eu prefiro dar uma flor para o irmão Neville enquanto ele vive, do que um buquê de flores depois que ele partir. Então, tudo que você puder fazer por alguém, enquanto este alguém está aqui, faça. Faça, aprenda a relevar, aprenda a perdoar, aprenda a esquecer as diferenças, para que quando você chegar de ter que olhar aquela pessoa, você não fique desejando que ela retornasse para você ser melhor, mais bom, mais boa para com ela. Então, por isso a Bíblia nos diz que é melhor ir num funeral do que em uma festa, né? E nós também vimos há pouco essa tragédia que houve na cidade de Santa Maria. 200 e poucos jovens perderam as suas vidas. E há pais que estão enlutados, profundamente enlutados, pais que se esforçaram para seus filhos estudarem, deram de tudo, e ali muitos filhos únicos, morreu um casal, duas meninas, filhas únicas. Vocês, por certo, estão mais por dentro do acontecimento. Ore por esses pais, porque não deixa de ser um golpe para todos, né? Então, e nós não desejamos, o cristão não deseja que ninguém sofra, na verdade, você nunca deve desejar o mal de ninguém. Nunca deva desejar o mal de ninguém. Se você deseja o mal de alguém, então você vê que você está precisando fazer uma viagem até a cruz. Não é certo? Porque é ímpio, isso é certo, aconteceu isso. Poderia você ter ali também um filho desviado, entende? E a dor é a mesma, não é certo? Então vocês também orem por esses pais. São pais tanto quanto a gente. Ficamos de pé. Isaías capítulo 6. Eu quero ser bem breve em nossa leitura e um breve comentário para nós orarmos. Nós vemos nossos irmãos ali, vocês vieram caçador, né? Videira, bem-vindos. Deus os abençoe, amados. Se sinta em casa. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, né? Então disse eu: ai de mim que vou perecendo,
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor nos abençoe. Assentai-vos. Nós vamos estar no nosso pequeno período de oração e eu quero falar o que disse o profeta na mensagem. A influência de um homem sobre o outro ou influência, a mensagem influência. Ele nos diz que esta visão que Isaías teve de Deus, isso simplesmente trouxe a Isaías aquela conscientização e a ponto dele dizer: ai de mim que vou perecendo. Então uma pessoa, ela não pensa que diante de um ser sobrenatural, você nunca pensa que diante de Deus você salta, alegra e jubila. Não, a presença de Deus realmente faz com que a pessoa se sinta como um perdido, como alguém que realmente está a perecer, é digno disso. Então a presença de Deus, ela causa esta atmosfera, porque Ele é santo, santo, santo. E aqueles serafins diziam isto: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. E aquelas colunas daquele templo tremia. A presença de Deus, ela traz isto. E vemos que havia ali aqueles serafins. Serafins são anjos. O nome quer dizer queimadores. Geralmente eles estão ligados ao sacrifício. Há várias classes de anjos. Temos os arcanjos, que são os principais, creio que são os 4, né? Miguel, Gabriel, as Escrituras nos falam deles. E mais, eu não sei bem se é Rafael, quem mais? São os arcanjos. Geralmente a palavra El quer dizer Deus, aquele que é como Deus. Miguel é aquele que é como Deus. Diz o irmão Brana, é Jesus Cristo. Então, este é o modo de Deus se apresentar através da sua criação, através de seus anjos, através do seu povo. Ninguém nunca viu a Deus, mas Deus, ele se manifesta na sua criação. É igual à vida, você pode olhar a vida, você não poderá ver a vida dentro de um milho, dentro de um feijão, por mais que você a procure, mas se você plantar, ela vai se manifestar. Planta um corpo, nasce umas folhas verdes, outro corpo, então você vai ver a vida se manifestando. Mas voltando rapidamente ao nosso assunto, Deus estava mostrando a Isaías o modo como devemos nos aproximar dele. Não é aproximar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por isso aqueles serafins ali estavam com 2 asas, cobria suas faces.
O que quer dizer isto? Reverência. Com duas cobria seus pés. O que quer dizer isto? Humildade. E com duas voavam. O que quer dizer isto? Ação. E ali está o modelo certo, como cada um deve se apresentar diante de Deus. Deus estava colocando diante do seu profeta o modo como que se deve se achegar a ele. Então, ali estava Isaías vendo esses serafins, e aquilo era Deus dizendo, é assim que você deve se achegar a mim. É com reverência, com a humildade e com ação. O que é reverência? Reverência é respeito. Reverência é respeito. Respeito não quer dizer ter medo, mas significa ter reverência. Você não chega diante de uma autoridade e a trata de qualquer modo, de qualquer jeito, como se ela fosse igual a você. Você chega e, sim, senhor, ou doutor, ou meritíssimo, ou excelência, ou seja o que for, você chega com reverência, porque aquela pessoa, ela tem uma investidura, vamos dizer, é uma autoridade. Agora, se nós chegamos com reverência diante dos homens e diante de Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por isso a Escritura nos diz, guarda o teu pé ao entrar na casa do Senhor. Por isso que sempre batemos sobre a questão da ordem da igreja. A reverência, o respeito que devemos ter para com Deus. Então, quando você se achega diante de Deus, achegue com respeito. Quão grande é Deus, quão sublime é Deus, você deve saber que você não é ninguém e nem temos de direito de lhe chamar Pai se não fosse pela graça de Jesus Cristo. Deus nos fez filhos por adoção. Senão não teríamos nem o direito de lhe chamar de Pai. Então, se achegue a Deus com reverência, respeito. E nós devemos não só achegar a Deus desta forma, mas Deus requer respeito para com seus servos, para com suas servas, para com tudo aquilo que seja dele. Por isso disse o profeta, quando você me respeita e eu te respeito, nós respeitamos a Deus. Quando aquela sunamita prestou aquele favor, vamos dizer, fez um quartinho para Eliseu, por quê? Eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Ela não fez só porque é um homem, mais um homem por aí. Não, um homem de Deus. Ela fez para Deus. E Jesus diz, quando vos receberem, a mim me recebem. Quando vos rejeitarem, a mim me rejeita. Deus, ele está em seu povo, então você deve sempre prestar reverência a Deus no seu irmão. Ah, mas é minha esposa. Mas Deus está nela. Deus está no seu esposo. Além de reverenciá-los por ser seu cabeça, você deve ainda ter uma dupla reverência por ser um servo de Deus. Como você também deva respeitá-la
porque é uma filha de Deus. E aonde Deus é mais, vamos dizer, humilhado, é justamente dentro de casa, entre nós, entre a família, porque não se leva em conta que Deus está na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, no seu esposo e assim por diante. No seu irmão, não é certo? Então, Deus, nós devemos chegar a Deus com reverência. Mas, pastor, só na hora da oração? A nossa vida deva realmente pautar dentro desta virtude, a reverência. A segunda coisa foi cobrir os pés. Deus mostrando que, o que quer dizer isto? Humildade. Você nunca deva chegar a Deus de cabeça erguida e falar como se Ele é um igual a você. Você tem que chegar com humildade. Deus, Ele sempre dá graça para o humilde. E Ele diz que a pessoa humilde encontra graça diante dele, mas o homem duro encontrará também a dureza de Deus. A humildade. Não se achegue com orgulho, com imposições. Você viva em humildade. E a terceira coisa que aqueles serafins eles faziam era voar. O que quer dizer isto? Ação. Ação. Deus não gosta das coisas paradas. Realmente, Deus não gosta. Se Deus te manda fazer alguma coisa, não deixe para amanhã, se Ele te mandou hoje. Deus, Ele gosta de ver ação. Eu não preciso orar para me pregar, porque Ele já disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. E quando você está neste trabalho, você está na vontade de Deus. Conta-se, uma certa vez o irmão Brana disse para um pregador, olha, Deus disse para você ir a tal cidade. Assim ouvi, vou vender pelo que eu comprei, né? E aquele pregador demorou tanto aí que foi um outro. Porque ele até pôs as coisas em ordem, até ajeitar tudo, sabe? E Deus enviou um outro. E quando aquele irmão disse, olha, estou pronto, já vou ir, falou com o irmão Brana e disse, não vai mais. Mas foi assim, diz o Senhor. Mas você demorou tanto que Deus teve que enviar outro. Não vá para que não cause confusão por ali. Quando Deus manda você fazer uma coisa, vá e faça. Deus pôs algo em seu coração, esse puxão, o que você está esperando? Siga a inspiração, e a inspiração sempre te levará a encontrar a Deus, a encontrar o sobrenatural. Então, que tal se você tiver um empregado? Tudo que este empregado, vamos dizer, essa empregada, vai fazer, você tem que mandar. Ô fulana, pega a vassoura. Ô fulana, varra a sala. Ô fulana, ajeita os sapatos. Só faz o que você manda. Você gosta? Vai gostar? Hã? Não tem como, né? O bom empregado é aquele que vê o que deve fazer e faz. Entende? É esse o bom empregado. O bom servo é esse. É o servo esperto.
Então, tudo que temos que dizer, Senhor, se eu vou fazer alguma coisa que não é a tua vontade, que o Senhor cancele. Antes, no ministério de irmão Branham, no início, vocês sabem que para ele orar por uma pessoa enferma, ele tinha que ter visão, ele tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Daí ele ia, orava. Um dia Deus disse para ele, aonde está o teu galardão? Tudo que por você faz eu tenho que te mandar. Quer dizer, onde está a tua recompensa? Mas gostamos quando Deus manda, sabe para quê? Por quê? Para dizer, ó, Deus me mandou aquele ego, para massagear um pouco o ego. Para dizer, ó, Deus me mandou. Mas o bom mesmo é quando você vê que deve fazer as coisas e não ser empurrado. E não ser empurrado. Então, essa visão dos serafins, Deus está mostrando que Ele gosta de pessoas de ação. Mova-te. Abraão, saia da tua parentela. Ele saiu, mas foi para outra cidade, mais para frente. Então, veja, quando Deus disse a Balaão, não vá com essa gente, era isso. A vontade perfeita dele é isto. Balaão não tinha que procurar uma segunda alternativa. Veja como ele caiu na vontade permissiva. Então, não seja você lerdo. Ah, fulano é paciente. Paciente é uma coisa. Lerdeza é outra coisa. É outra coisa. Não seja lerdo. Tem que ser empurrado, tem que ser mandado, tem que ser paparicado para fazer alguma coisa que você sabe que tem que fazer. É o seu dever vir à casa de Deus? É o seu dever estar enfronhado nas coisas espirituais? Por que você não entra em ação? Esperando o quê? Então é isso. Deus estava mostrando a Isaías como devemos chegar a Ele. Vamos chegar a Deus nesse momento com reverência, com humildade, mas se Ele tem posto algo em seu coração, vá em busca deste algo. Eu conto para vocês, de ir, se Deus põe uma coisa dentro do meu coração, eu até agora não conheço nada que tenha me pedido. Às vezes eu não tinha dinheiro para viajar, mas o banco tinha, já fui várias vezes no banco, peguei emprestado, mas que fui. E termino sempre encontrando Deus atrás de tudo isso. Mas veja vocês, se Deus põe algo em seu coração, constate, veja se é Ele mesmo, e só diga, Senhor, me guie. E lembre-se, veja se as luzinhas, elas ficam na linha. Quando, para conhecer a vontade de Deus, você é como disse o profeta para o irmão Green, você tem que observar essas luzes. Se você está no alto mar e vai chegar no porto, entrar ali naquela água onde é o porto, você tem que, ali tem umas luzes indicando. Tem uma luz vermelha, tem uma verde e outra de outra cor. Quando aquelas luzes elas ficam em linha uma com a outra, uma desaparece atrás da outra, você está na linha certa. Agora, se você vê a coisa de lado, uma vez eu vi 2 navios encalharam e se perderam ali, porque não observou as luzes. Confundiram.
Quais são essas 3 luzes? Primeira luz é esta. Não há nada que seja contra. A primeira luz é Deus pôs em seu coração esse puxão, essa sede, essa inclinação. Segunda coisa, não há nada disto que contraria as Escrituras. Ah, pastor, as 2 luzes estão em linha. Terceira coisa, o lado financeiro, as condições. Deus irá também pôr em ordem esta linha. A condição financeira, a compreensão familiar e assim por diante. Quando essas 3 luzes se perfilam, fica em linha, tudo bem. Você não vai bater contra a rocha. Você está na linha certa da vontade de Deus. Então, que Deus abençoe. Vocês sabem que devem serem reverentes, humildes, e agora ação. Não seja uma pessoa parada, estagnada. Você sabe que uma água parada, ela cria girinos, cria mosquitos, pernilongos, ela apodrece. Uma água parada é horrível. Cria toda espécie de bicho. Agora você não vai encontrar nenhuma água corrente, girino, você não vai encontrar pernilongo, você não vai encontrar podridão. Então, ela é uma água que se move. O cristão tem que ser um cristão ativo. Está em ação, está andando, está sempre procurando fazer o de melhor, crescer na vida espiritual, sempre se alimentando, lendo, meditando, orando, buscando, crescendo na vida espiritual. Então, seja um cristão de ação. Deus abençoe, Deus os guarde. Nesse momento, nós vamos orar, e vocês que nos assistem pela internet, espero que você faça, neste momento, um momento de oração também em sua casa. A irmã Inês Chaves pede oração por seus filhos, Davi, Juliano, Leandro, Elisete, Gilson, para a libertação dos vícios. É um pedido tão nobre, tão puro, Coisa boa. O irmão Oscar Ribeiro, por sua família, para conseguir um trabalho. A irmã Lucila Lopes, por Valdir da Silva Oliveira, por sua saúde. Irmão Luiz Dutra pede por Granja e família. Ele ligou de Goiânia, mas mora em Chapecó. Zélide Festa, em favor de sua saúde. A irmã Neide, em favor de sua saúde e aposentadoria. A irmã Inês Chaves, parece que eu já li essa, não? Outra, a mesma, A favor de Rosane Rodrigues. Rosane precisa de trabalho. E o Rodrigo quer ganhar uma bolsa de estudo, Irmão Paulo pede oração por seus negócios. E a irmã Miriam Batista, de Monte Guaçu, São Paulo, em favor de Francisca de Souza Batista. Vamos ficar de pé e atender esses pedidos? Amantíssimo Pai Celestial, nós levantamos estes pequenos papéis com esses pedidos, e eles foram lidos aqui na frente,
E agora, junto com esta igreja, teus filhos e filhas, queremos apresentar cada um deles diante de ti. Esta mãe que pede pela salvação, a libertação de seus filhos, a libertação dos vícios. Ó Deus, e assim são todos tipos de pedidos, e também a irmãos e irmãs aqui presentes, que têm suas necessidades. Cada um de nós temos algo para apresentar diante de Ti. Ó Deus, e assim unimos todos esses pedidos. Ó Deus, e apresentamos a Ti, pedimos que Tu possas trazer a solução, a libertação, a salvação. Abre as portas, ó Deus, que devam ser abertas e fecha aquelas que devam serem fechadas. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos orar um instante. Vamos nos ajoelhar. Quem pode, né? Mas espero que todos possam. E você achegue diante de Deus com reverência. Fale com Deus. Lembre-se disto. Você vai falar com Deus. Que Deus abençoe a vocês da internet também, pode orar. Então, nós já despedimos de vocês. Boa noite.